Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Na aula de hoje vamos fazer a correção das atividades da página 107 a 111. Lembrando que ontem foi passada uma aula sobre texto e nós também fizemos já a correção da atividade daquela lenda, As Lágrimas de Potira. Essa atividade, como vocês já devem ter visto aí ao realizar, ela fala tanto sobre a lenda quanto a teoria do texto, ok? Então vamos lá fazer a nossa correção. Peguem o livro de vocês na página 107. Então vamos lá. Questão número 1, página 107. Nos itens a seguir, as frases foram misturadas, o que prejudica a sua compreensão. Reordene cada uma delas para que se tornem frases bem formadas, de acordo com a lenda As Lágrimas de Potira. Use as linhas a seguir para transcrevê-las. Observe o modelo. Então, nós temos aí o modelo aqui, né, na primeira, na A. E aí, nós temos aqui vários fatos que não estão na ordem correta. Então, nós vamos ler e vamos organizar aí segundo o texto que nós já lemos, ok? Vamos lá. A. Numa época muito distante, podemos conhecer muito da cultura indígena por meio de suas lendas. B. Potira e Itajibá são personagens de uma lenda, chegou a idade do casamento. C. Quando Itajibá partiu, Potira emudeceu para sempre. D. Itajibá se tornou guerreiro e Potira que narra a origem dos diamantes. E. Nos dias de hoje havia uma tribo muito pacífica no interior de Goiás. F. Quando soube da morte de Itajibá, Potira ficou contemplando as canoas que desciam rio abaixo. Então, como vocês podem perceber, essas questões aqui, essas opções, elas estão bem confusas, né? O livro já vai trazer um exemplo. Ele pegou esse trecho e esse daqui que é a continuação correta dele, né? Um pedaço da A e um pedaço da letra E. Agora a gente tem que reorganizar, né? Então vamos lá. A. Numa época muito distante, havia uma tribo muito pacífica no interior de Goiás. Aqui está ok. Vamos lá. A B. Potira e Itajibá são personagens de uma lenda, ok, que narra a origem dos diamantes. Então, nós temos aqui um pedacinho, né, da B e outro pedacinho da letra D, que narra a origem dos diamantes. Essa é a ordem correta. Agora vamos aqui. Letra C. Quando Itajibá partiu, Potira ficou contemplando as canoas que desciam rio abaixo. Então, quando ele partiu, ela ficou contemplando as canoas aí rio abaixo. Agora vamos passar para frente aqui. Letra D. Itajibá se tornou guerreiro e Potira chegou à idade do casamento. Letra D fica correta dessa forma, né? Letra E. Nos dias de hoje podemos conhecer muito da cultura indígena por meio de suas lendas. Então vamos lá. Letra E. Nos dias de hoje podemos conhecer muito da cultura indígena por meio de suas lendas. É um pedaço da letra E e um pedaço da letra A, ok? Então, é para fazer esse exercício aí, tá bom? De transformar a ideia aqui que está confusa na resposta coerente, ok? E por último, F. Quando soube da morte de Itajibá, Potira emudeceu para sempre. Ok? 2. Neste exercício, cada item constitui um parágrafo, mas as frases que os compõem estão em desordem. Reestruture-os para que se tornem parágrafos bem formados. Bem, aqui mais uma vez nós temos
parágrafos desorganizados, né? Lá nós tínhamos períodos, frases, agora nós temos um trecho e um parágrafo que está desorganizado. Mas espera aí, professora, por que nós estamos organizando esses parágrafos, essas ideias? Porque quando nós estamos falando de texto, o texto ele tem uma função comunicativa. E para que essa comunicação ocorra, para que o leitor, para o interlocutor entenda o que está sendo dito, eu preciso de organização, de clareza. Por isso que é um exercício que nós estamos fazendo em cima da teoria do texto, ok? Que nós vimos na aula passada. Nós estamos aproveitando aí a lenda, As Lágrimas de Potira, que é um texto, e estamos trabalhando aí a organização, ok? A coerência dentro do texto. Então, vamos lá? Os dois firmaram compromisso. Pouco depois realizaram uma grande festa de casamento na Taba. Na mesma época em que Itajibá adquiriu sua condição de guerreiro, Potira chegou à idade do casamento. Eles firmaram compromisso primeiro ou eles tiveram as condições, aí a idade e a condição certa para se casar? Primeiro, né, o Itajibá adquiriu a condição de guerreiro e depois Potira chegou à idade do casamento. E aí Potira chegou à idade do casamento. Só depois eles firmaram o compromisso e realizaram a grande festa na Taba. Ok? Então a ordem correta é: na mesma época em que Itajibá adquiriu sua condição de guerreiro, Potira chegou à idade do casamento. Os dois então firmaram compromisso. Pouco depois realizaram uma grande festa de casamento na Taba. B. Potira não chorou como as mulheres mais velhas, mas sentia muita tristeza e apreensão. Quando a tribo foi invadida, Itajibá teve de partir para a guerra. Ela sabia que ele correria perigo. Então, peraí, vamos organizar aí, que também está bagunçado, está confuso. O que acontece primeiro? Primeiro, a tribo foi invadida e ele teve que partir para a guerra. Só então ela não chorou como as mulheres mais velhas, mas ela sentia tristeza e apreensão porque ela sabia que ele correria perigo, ok? Então fica: quando a tribo foi invadida, Itajibá teve de partir para a guerra. Potira não chorou como as mulheres mais velhas, mas sentia muita tristeza e apreensão. Ela sabia que ele correria perigo. C. Sentava-se na beira do rio, alheia a tudo. Por muitas tardes, Potira esperou a volta de Itajibá. Ela sabia que quando ele voltasse, poderia escutar o barulho do seu remo conduzindo sua canoa. Concentrava-se apenas no barulho das águas. Esse daqui está mais bagunçado ainda, né? Primeiro, o que ocorre? Ela, por muitas tardes, ela esperou a volta de Itajibá. Ela sentava-se na beira do rio, alheia a tudo, concentrava-se apenas no barulho das águas e, por último, ela sabia que, quando ele voltasse, poderia escutar o barulho do seu remo, conduzindo sua canoa. Então, essa é a ordem correta. Por muitas tardes, Potira esperou a volta de Itajibá, sentava-se na beira do rio, alheia a tudo, concentrava-se apenas no barulho das águas. Ela sabia que quando ele voltasse, poderia escutar o barulho do seu remo conduzindo sua canoa. D. Daí a razão de termos várias versões de uma mesma lenda. Esse modo de transmissão faz com que elas se transformem ao longo do tempo. As lendas são transmitidas oralmente de geração para geração. Aqui nós também temos uma inversão, na verdade a inversão da ordem, né? O correto é: as lendas são transmitidas oralmente de geração para geração. Depois, esse modo de transmissão faz com que elas se transformem ao longo do tempo, e daí a razão de termos várias versões de uma mesma lenda, ok?
está aqui. Não vou ler novamente, que eu acabei de fazer a leitura. Letra E. Outros animais conseguem se comunicar, mas não com toda a complexidade da linguagem humana. Mas ela não é exclusiva dos seres humanos. Por meio dela, podemos expressar ideias, sentimentos, desejos, opiniões e etc. A linguagem é uma habilidade muito importante. Aqui está confuso também, ó. Vamos lá. A linguagem é uma habilidade muito importante, né? Vamos iniciar aqui. Por meio dela, podemos expressar sentimentos, ideias, desejos, opiniões e etc. Depois, mas ela não é exclusiva dos seres humanos. Outros animais conseguem se comunicar, mas não com toda a complexidade da linguagem humana, ok? Então, essa é a ordem correta que está aqui. 3. Leia os itens A e B abaixo e, em seguida, analise as afirmações, assinalando o V para verdadeiro ou F para falso. Então, vamos lá. 3, vamos ler aí as alternativas aí A e B, os itens A e B, e vamos analisar as afirmações com verdadeiro ou falso. A. Sobe para 127 o número de mortos em deslizamentos de terra na China. O Santos é o novo campeão da Copa do Brasil. Aprenda como economizar energia sem esforço. Brasil vai testar vacina contra a esquistossomose. Pesquisadores dizem que iceberg gigante se desprendeu da Groenlândia. Papa volta à região italiana afetada por terremoto. Rússia acusa Estados Unidos de violarem acordo nuclear. B. Graças à língua, o homem pode se libertar do presente, pode narrar episódios de sua vida ou projetar planos. Ele pode, inclusive, inventar mundos, criar histórias, narrar histórias de povos, de lugares distantes onde ele nunca esteve. Os conteúdos que expressamos em nossos enunciados não precisam necessariamente espelhar a realidade do presente. Vamos agora passar para frente. A. O item A é apenas um amontoado de frases, não um texto. Nós vimos lá que o item A, ele é justamente isso, um amontoado de frases que não tem relação entre si. Então, não é um texto. Então, A é verdadeiro. B. Em A, as frases têm sentido, mas todas elas juntas não compõem um todo significativo. Também está verdadeiro, porque cada frase ele possui sentido, tem coerência, mas elas juntas não formam um texto. Então, B é verdadeiro. C. Ao contrário do item A, o item B pode ser entendido como um texto. O item B, ele é uma construção de enunciados que têm relação entre si, construindo então um todo significativo. Então, a letra C também está correta. V de verdadeiro. D. Em B, as frases foram relacionadas na intenção de se passar uma informação. Sim, são frases que estão relacionadas, construindo ali um sentido, o sentido de uma informação, certo? O texto B ele tem a intenção de informar. Então, D é verdadeiro. E. Analisando os dois exemplos, podemos concluir que o texto é apenas um conjunto de frases? Não, porque o item A é um conjunto de frases, mas é um conjunto de frases que não formam um todo significativo, elas não têm relação umas com as outras. Então, a não é um texto. Então, a E se torna incorreta, falsa, porque não podemos concluir que o texto é apenas um amontoado, um conjunto de frases. Essas frases, esses enunciados, precisam ter relação entre si, ok? Então, letra E é falsa. F. O item B não é capaz de transmitir ideia. Errado, muito pelo contrário.
O item B, o texto B, transmite ideias, nos dá informação. A intenção comunicativa dele é nos trazer informação. E ele conseguiu, porque é um texto que está coerente, né, que está simples e claro de se entender. Então, F de falso. G. Em A, existem várias informações desconexas umas das outras. Correto? Temos várias informações ali, mas que não têm sentido, relação umas com as outras, ok? São informações aleatórias, então a G também é verdadeira. Questão 4. Imagine agora que certa noite você liga a televisão na hora em que o Jornal Nacional está começando. Os dois apresentadores, então, falam as frases do item A, da questão anterior. Vamos voltar lá no item A para nós lermos novamente. A. Sobe para 127 o número de mortos em deslizamentos de terra na China. O Santos é o novo campeão da Copa do Brasil. Aprenda como economizar energia sem esforço. Brasil vai testar vacina contra a esquistossomose. Pesquisadores dizem que iceberg gigante se desprendeu da Groenlândia. Papa volta à região italiana afetada por terremoto. Rússia acusa Estados Unidos de violarem acordo nuclear. Agora responda. A. O que significa cada uma das frases? Se nós imaginarmos aí então que o item A foi falado na abertura do Jornal Nacional, esse item A ele se transforma no quê? Nas notícias que serão abordadas ali durante o jornal, né? Nas notícias mais importantes que serão abordadas no Jornal Nacional. Então, são as notícias que serão apresentadas durante o telejornal. B. O que aconteceu com o item A ao criarmos um contexto para ele? Vamos lembrar o que é contexto? Quando nós falamos do texto, na aula de ontem, nós vimos que ele é cercado por um contexto, é a situação comunicativa, a situação que vai envolver o texto. Ele isolado, ele pode não ter sentido, mas inserido em um contexto, ele tem uma intenção, uma função, e é o que ocorre ali com o item A. Quando ele está aleatório, ele não tem sentido para nós, ele não forma um texto. Mas quando ele é contextualizado, quando nós entendemos ali a situação comunicativa, que é a abertura de um jornal, que está ali tratando das notícias que serão abordadas durante o telejornal, o item A se tornou um texto, porque ele ganhou sentido, ok? Então, B, o item A se tornou um texto. 5. Um aspecto bem interessante sobre a comunicação é o papel de cada um dos envolvidos. Com eles vêm uns aos outros, como eles vêm uns aos outros. Certamente você já vivenciou alguma situação em que, no meio de uma discussão, um dos interlocutores pergunta aborrecido: "Você sabe com quem está falando?" Apesar de curto, um enunciado como esse diz muita coisa. Elaboramos o texto a seguir com o propósito de representar uma situação como essa. Faça a sua leitura e depois discuta com os seus colegas, procurando responder às questões propostas. Conta-se que um recruta estava descansando no alojamento do quartel, fora do horário, quando atendeu o telefone com um jeito de poucos amigos. Que é? Do outro lado, a voz de um homem meio sem querer acreditar no que escutara. Como assim que é? Libera aí, meu irmão. É que tô muito ocupado descansando. Descansando? É, e você tá me atrapalhando. Mas não é hora de descanso. Mas quem manda aqui sou eu, tá ligado? Você? Por acaso você sabe com quem está falando? Não, quem está falando é o general fulano de tal. O recruta emudeceu. Depois de um instante, perguntou desconfiado:
E o senhor, por acaso, sabe com quem está falando? Não, graças a Deus. Vamos lá, questão A. Qual é a intenção do general ao fazer a pergunta? Por acaso você sabe com quem está falando? Bem, o general queria ali impor respeito, né? Por acaso você sabe com quem está falando? Então, impor respeito, autoridade, ameaçar, assim como o texto aqui vai trazer, ok? O texto, não, o gabarito vai trazer. B. O general queria realmente saber se o outro sabia com quem estava falando? Na verdade, não, né? Ele queria impor ali, fazer com que a pessoa que o atendeu tivesse medo, entendesse ali que ele estava impondo respeito, né? Solicitando respeito. Então, ele não estava literalmente querendo saber se quem atendeu, né, o interlocutor ali da conversa, sabia quem era ele. Então, não. Na verdade, ele queria mesmo era dizer quem era e assim ameaçar o recruta. Ok? C. Como o general via o seu interlocutor? Bem, o general, quando ele ligou e quis impor esse respeito, ameaçar, ele supôs ali que o seu interlocutor era inferior a ele, ok? Porque como ele era o superior, então ele podia e exigiria o respeito. Então, ao fazer essa pergunta, o general deixou claro que via o seu interlocutor como alguém inferior. D. De acordo com a situação, o que significa a onomatopeia que encerra o texto? Esse tu. Aqui é o que, gente? Quando a gente desliga o telefone, né? E aí faz aquele barulhinho. Aquela onomatopeia, gente, o que é onomatopeia mesmo? Nós já vimos isso. É uma figura de linguagem que vai representar sons, né? Então, essa representação aqui é do som da finalização de uma ligação. Ok? Então, significa que o recruta desligou o telefone. Observe que no texto, algumas falas dos personagens estão destacadas com letras maiúsculas. O que significa isso? Elas estão em letras maiúsculas aqui, ó. Nós temos esses exemplos aqui. E mais aqui também. O que está acontecendo aqui, gente? Elas exaltaram a voz, né? Elas estavam o quê? Gritando. Por isso que as letras estão todas maiúsculas. Significa que eles falaram gritando. F. Em que situações é mais comum escrever enunciados com letras maiúsculas com essa intenção? Vai dizer assim, nas situações em que se escreve em ambientes e gêneros digitais, como e-mail, chat, redes sociais e etc. Gente, vocês já têm aí acesso ao WhatsApp, né? Ao WhatsApp, a outras redes sociais, creio que a maioria, se não todos. E há esse costume aí de utilizar as letras garrafais, né, grandes, as letras maiúsculas, para escrever mensagem, né? Quando está querendo fingir que está gritando ou chamando a atenção. Então, é muito comum nós utilizarmos esse recurso nas redes sociais, ok? Então, vamos lá. Antes de finalizar aí nossa atividade, vamos prestar atenção aqui, ó, nesse quadrinho, ok? Vamos fazer a leitura do conteúdo dele. O valor de verdade. Outro aspecto interessante sobre os papéis de cada um no ato comunicativo é o valor de verdade das afirmações feitas por eles. Por exemplo, se uma criança de 2 anos diz para a mãe que ela está feia, ela provavelmente achará engraçado e não se incomodará. A declaração feita pela criança simplesmente não é válida. Por outro lado, imagine se o marido dela dissesse isso. Briga na certa. Então, essa questão aí do valor
de verdade. Um general falando aqui no texto, perguntando: você por acaso sabe com quem está falando? Tem um valor, um peso aí de verdade, né? Agora, dois amigos brincando, por exemplo, e aí um tira sarro do outro, e o outro: você sabe por acaso com quem está falando? Na brincadeira ali. É algo que o outro não vai levar a sério, porque é uma brincadeira. O valor de verdade ali é diferente, né? O peso daquele texto, desse enunciado, é diferente. Okay? Então é importante entendermos aí o valor de verdade na intenção comunicativa, porque a comunicação ela é carregada de intenção, o texto ele é carregado de intenção comunicativa, ok? E aí vai ser o contexto que vai nos dizer isso, porque o contexto aqui desse texto é o que? Uma situação em que um general liga para um subordinado. Dois amigos conversando é outra situação, é outro contexto, ok? A frase pode ser a mesma, mas o contexto é diferente, então a intenção é diferente. Vocês conseguem entender aí a importância do contexto para entendermos a intenção comunicativa de um texto? Então não podemos pensar texto sem o contexto, ok? Vamos passar para frente aqui, as nossas atividades acabaram. Ok? A das páginas 107 a 111, fizemos já a correção dessas atividades. E agora na próxima aula, nós vamos falar sobre tipo e gênero textual, ok? Então até a próxima aula e bons estudos!